Olá, vamos então para mais um videozinho de psicanálise. E hoje eu quero falar para vocês uma frase que, dando aula, eu me deparei com ela, eu mesma, criando, falando dessa forma, transmitindo dessa forma. Como eu dou aula num curso de graduação de psicologia, lá nós temos várias abordagens. E aí, uma vez transmitindo, a psicanálise para esses alunos na disciplina de teoria psicanalítica, a gente observa algumas resistências de alguns alunos em relação à psicanálise. E aí, eu colocando ali a questão do lugar do analista, eu acabei colocando essa frase, que foi: a psicanálise, ela te escolhe. O que isso quer dizer? O profissional de psicologia, ele tem uma formação, ele tem uma graduação, ele tem um diploma e ele trabalha na área da ciência. Então, ele tem uma série ali de ferramentas que podem sustentar o trabalho dele, como os testes psicológicos, os laudos neuropsicológicos, laboratórios, experimentações, pesquisa de campo, coisas que o psicanalista não tem. E para a gente conseguir suportar esse lugar, que é um lugar sem uma profissão regulamentada, sem uma base científica, a gente precisa abrir mão de muitas coisas, como, por exemplo, o questionamento da sua formação, se você é ou se você não é um bom profissional. A gente também tem que abrir mão de estar num lugar de mestre, de estar num lugar daquele que vai direcionar o tratamento do paciente. A gente precisa abrir mão e entender que quando a análise ela chega ao fim para esse paciente, nós vamos ficar num lugar, como o próprio Lacan diz, de rebotalho. Então, todo aquele amor transferencial que ajudou a construir a análise, no final, isso vai se destituir e o analista vai ficar num lugar de rebotalho. Muito diferente, por exemplo, quando acaba uma terapia com um psicólogo, e o psicólogo muitas vezes recebe esse mérito, recebe esse mérito de ter ajudado aquele paciente a alcançar o que ele alcançou, ele tem o reconhecimento disso, e na psicanálise nada disso ocorre, nada disso acontece. E claro que isso tudo é muito difícil, porque a gente mesmo estuda na psicanálise que todos nós temos uma construção narcísica, todos nós temos uma construção que, de alguma forma, a gente coloca o eu, o nosso eu, em evidência, na busca por satisfação, na busca por realizações, E esse lugar de analista, ele nos convoca a não estar nesse lugar narcísico, de sujeito, do eu. Então, quando eu transmito a psicanálise nas graduações, a gente acaba ouvindo, a opinião dos alunos, cada um ali escolhendo a sua área de atuação, a sua linha teórica. E, realmente, assim, quando o estudante se identifica com a psicanálise, tem algo ali que a psicanálise o escolheu, Da gente abrir mão, inclusive, do nosso controle racional, da gente entender que nós podemos ser estranhos a nós mesmos, que nós podemos, inclusive, nem saber muito bem, ou de antemão, para onde a análise vai, para onde a análise vai caminhar, do que aquela análise vai trazer de benefício para aquele paciente. A gente só vai saber acontecendo, escutando, ouvindo, e isso muitas vezes, nessa lógica mercadológica que nós estamos vivendo hoje, capitalista, cada vez mais, a psicanálise ela entra na contramão. Por isso que eu tenho um vídeo aqui que eu falo, que vocês podem ir lá procurar, que é a crise da psicanálise. De qual é o lugar da psicanálise hoje? Nesse lugar onde a medicalização entra, os laudos, os diagnósticos, e a psicanálise justamente na contramão de tudo isso. Então, para você ser psicanalista, você tem
que de alguma forma abrir mão e ir na contramão de todos esses valores que nos fundamentam enquanto sujeitos, enquanto pessoas, enquanto seres sociais e civilizados. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e até a próxima. Tchau, tchau.